Vamos para a aula de sinalização de trânsito. Essa é a aula que a gente vai ter agora aqui de sinalização de trânsito. Importantíssima essa aula, cai muito nas provas de vocês. Aula sobre sinalização de trânsito. Os sinais de trânsito classificam-se em verticais, horizontais, através de dispositivos auxiliares, luminosos, sonoros e gestuais. Gesto do agente de trânsito e gesto dos condutores. A sinalização luminosa, já conhecemos ela, pessoal, geralmente posta pelas cores do semáforo, né? Amarela, verde, vermelha. Verde significa se der, siga. Atenção, siga. Se der, siga. Amarelo significa atenção, pare, ordem de parada. Salvo se isso colocar em risco quem estiver atrás. Cuidado com essa história que o pessoal pensa aí, que amarelo significa aproveite porque vai fechar. Esquece isso. Amarelo significa atenção, pare. Devendo o condutor parar o veículo, salvo se isso colocar em risco quem estiver atrás. Se tiver alguém para bater na traseira, na iminência de bater na traseira, aí você passa no amarelo. Mas o correto no amarelo é parar o veículo, é reduzir a velocidade de parar. Botar até o braço para fora, para informar a edição da parada. Gesto de braço convencional, balançar, que você pode fazer isso, né? Pé no freio gradativamente, falar o cara, velho, eu vou parar, porque senão ele quer passar por cima de você. Então, essa é a luminosa. A gestual pode ser gesto do agente de trânsito e gesto dos condutores. O condutor estendeu o braço para fora do carro dele e disse, vou entrar à esquerda. Suspendeu o braço para cima, disse, vou entrar à direita. Balançou o braço de forma vertical, subindo e descendo, vou diminuir e parar. É uma sinalização que ele pode fazer. O agente de trânsito também pode fazer. Bota um braço só para cima com a palma da mão para frente, esticada. Quando ele faz isso no meio do cruzamento, significa ordem de parada para todos os veículos, não importa de que direção eles venham. Se o cara abrir os braços no meio do cruzamento, se ele abrir os braços, quem estiver na horizontal passa, quem vier na vertical, cortando ortogonalmente a posição dos braços, tem que parar, certo? Só que está na horizontal é quem passa. Se ele levanta só um braço direito, quem vem na direção do braço, cortando, tem que parar. O outro lado passa. Se ele só suspende o braço esquerdo, quem vem, né, no lado direito pode passar. Então, ali é o gesto de braço do agente de trânsito. Tem até mesmo o apito, a sinalização sonora, que é o apito do guarda. Um silvo breve, ele apitar um silvo breve, aquele rápido, prim, por exemplo, ele diz, atenção, siga. Dois silvos breves, né? Pare ou infração cometida. Um silvio longo, diminua a marcha. Fique esperto quanto a isso, que isso cai muito em prova. Um silvo breve, atenção, siga. Dois silvos breves, pare ou infração cometida. Um silvio longo, diminua a marcha. Ok. Já falamos aqui agora rapidinho aí, ó, sobre três sinalizações. A sinalização horizontal, aquela que já discutimos aqui antes, sobre linha tracejada, linha contínua, marca de canalização, sobre essas já falamos também em outras aulas, está gravado aí nos vídeos, estão aí na internet já para vocês depois assistirem. Agora vamos trabalhar aqui, especialmente, a sinalização vertical. Essa é um subsistema da sinalização viária. Os meios de comunicação, os sinais estão na posição vertical, fixado ou suspenso ao lado da pista. Transmite mensagens permanentes e eventualmente variáveis mediante símbolos ou legendas. As placas podem ter três funções. As placas podem ser de regulamentação, as placas podem ser de advertência, as placas podem ser de indicação. Os sinais de regulamentação tem a função de informar condições, obrigações, restrições, proibições, tudo isso quanto ao uso das vias. As mensagens são imperativas e o desrespeito constitui infração de trânsito. Bom, assim, que história é esta? As únicas placas do código em que você faltar com respeito a elas corresponde a uma infração são as placas de formato circular.
Olha o formato da placa, que isso é muito importante para a sua prova. Formato circular, fundo em branco, mensagem ou símbolo em preto. Quando houver a proibição, uma tarja no meio cortando em vermelho. Com exceção apenas a duas placas aqui. A placa R1, que é uma placa octogonal, que significa pare, certo? A placa R1, que é parada obrigatória. O formato dela é uma placa octogonal, certo? Pare. Ou a placa dê a preferência, que é uma placa triangular, a placa R2, dê a preferência. A primeira placa R1, pare, é a mesma coisa de você invadir o sinal vermelho. Olha só, a parada é obrigatória, pessoal. Tem que entender isso para sua prova, principalmente a prova de rua, que é fazer teste de rua do Detran. Porque se você passa direto diante da placa de parada obrigatória, você teve uma falta eliminatória. O aproveitamento do candidato na prova de prática veicular deverá ser avaliado em função da pontuação negativa, pelas faltas que você pode cometer no percurso. Você ainda não está habilitado. Então, as faltas que você comete no percurso pode ser eliminatória, pode ser grave, com 3 pontos negativos, pode ser média, com 2 pontos negativos, pode ser leve, com 1 ponto negativo. Só será aprovado o candidato cujos pontos negativos não ultrapassem 3. Então, você ultrapassa 3 pontos negativos na prova, você, na verdade, ainda não foi. Ó, até 3 pontos negativos você passa na prova, não podendo cometer nenhuma outra falta de qualquer natureza no percurso. Se ultrapassar 3, perdeu. Como é isso, Moacir? Falta eliminatória, por exemplo. Vou andando lá no Detran, lá a placa diz no máximo 20 quilômetros. Eu ultrapassei 20. Eu posso dirigir bem como for, ultrapassei o limite de velocidade, cometi infração no percurso, é eliminatória a minha falta. Falta eliminatória, certo? Você tem essa placa de parada obrigatória. Logo na saída da baliza tem a placa lá. Pare. Depois você faz a baliza, na hora que for sair para pegar o circuito, tem duas paradas de saída, duas placas dessa aí. Uma no portão de saída e uma antes do portão. Lá dizendo pare, na frente do motorista. Não parou, passou direto, perdeu. Falta eliminatória, certo? Não dá uma preferência a um pedestre atravessando a pista, é uma falta eliminatória. Subir a calçada ou meio fio com o carro é uma falta eliminatória, nem se discute mais isso, certo? Bater na área de balizamento, nos cones lá, bater no protótipo, que fica lá um protótipo de fibra, se você bater, encostar, perdeu, falta eliminatória. Ok? Tem que ficar esperto lá na prova. A falta grave, por exemplo, é você, muito comum acontecer, não sinalizar sua intenção de entrar à esquerda ou à direita. O cara vai botar o carro na baliza, tem que sinalizar para a direita na hora que vai entrar. Vai sair da baliza, tem que sinalizar para a esquerda quando for sair. Se você não sinalizar para a direita ou para a esquerda, já perdeu ali. Você fez a baliza certa, mas você não sinalizou para entrar, não sinalizou para sair, você tem 6 pontos negativos, perdeu. Tem que sinalizar sua intenção. Toda manobra do motorista tem que ser sinalizada por meio da luz indicadora de direção. No Detran, eles vão cobrar isso de vocês. Ele falou entre a esquerda, não sinalizou. Ou então sinalizou errado, para o lado direito. 3 pontos negativos, certo? Não simplesmente fez a embreagem perfeitamente, não equilibrou o carro na embreagem, na embreagem de frente, na embreagem de ré. Falta eliminatória, vai perder. Perdeu o controle do carro, simplesmente lá na prova. Interrompeu o carro. 3 pontos negativos, se for na baliza. Interrompeu o carro a primeira vez, 1 ponto só, desculpa. Interrompeu o carro, 1 ponto. Interrompeu o carro de novo, 2 pontos. Interrompeu o carro de novo, 3 pontos. Não pode ficar interrompendo o carro lá no circuito, ou seja, o ideal é você pegar depois, no livro de vocês no material, tem todas essas faltas e pontuações na última página, na página de capa atrás do livro. Você vai lá depois e estuda todas as infrações que você pode cometer lá no circuito, tá bom? Aqui agora, eu quero te dizer parada obrigatória, não obedeceu, cometeu infração gravíssima. Entrou na via preferencial sem o devido cuidado, é infração gravíssima. A parada ela é obrigatória. Aqui ela diz o seguinte, olha, sentido proibido. Não posso continuar seguindo em frente. Eu posso entrar à direita ou eu posso entrar à esquerda, mas seguir em frente não. Preste atenção na sinalização. Vire à esquerda. Ou melhor, proibido virar à esquerda, né? Que virar à esquerda é a placa R25A. Aqui é a placa R4A.
vire à esquerda. Pergunta que eu lhe faço, aqui nesse caso, proibido virar à esquerda. Tem alguma rua em frente ou à direita? Tem alguma rua em frente à direita? Sim ou não? Tá me dando sono aqui Tem. agora. Tem. Eu sou proibido virar à esquerda, mas à direita e aí em frente, não. Tem, mas não pode, né? Eu sou proibido virar à esquerda nesse caso. Ou então eu sou Isso. proibido virar à direita. Seguir em Aqui. frente à esquerda eu posso. Sou proibido retornar, ao fazer o retorno à esquerda, proibido retornar à esquerda, ou proibido retornar à direita. Aqui é fácil de você gravar. Não precisa nem explicar isso. Proibido estacionar. Aqui eu já dou aqui um macete para vocês. Onde o estacionamento for proibido, a parada para embarque e desembarque é permitida, pelo tempo restritamente necessário a entrar alguém no carro ou sair. Certo? Parada, ou proibido estacionar. Parar para embarque e desembarque é permitido. Ok? Lembre-se que estacionamento é tempo superior a embarque e desembarque. Tempo de embarque e desembarque é considerado parada. Moacir, para parar eu tenho assim um tempo cronometrado no relógio? Claro que não. Certo? Parar é embarque e desembarque. Se eu vou embarcar um deficiente físico, é claro que eu vou demorar muito mais do que a pessoa normal. Eu vou ter que descer do carro, ir lá, pegar a cadeira atrás do meu carro, botar a cadeira do lado do deficiente, pegar o deficiente, tirar de segurança, botar ele na cadeira, né? Puxar para o estante do carro, entregar na mão de uma outra pessoa que é acompanhante, fecha a porta, entra no carro, vai embora. Aí foi desembarque. Vou embarcar o deficiente, vou descer do carro, vou pegar o deficiente, colocar no lado do carona, na cadeira, vou simplesmente colocar no centro de segurança, depois vou fechar a cadeira, coloco no porta-malas do carro, entrei no carro, fui embora. Aí é embarque, entendeu? Não existe um tempo cronometrado, é embarque e desembarque. Agora, levar um tempo superior a isso é considerado estacionamento. Já desembarcou o cara, aí tá lá um acompanhante com ele, aí vai bater papo com o acompanhante, aí vai conversar, aí vai dar um abraço na pessoa, aí já ultrapassou o tempo de embarque e desembarque, e é estacionamento. Vai ser multado, infração média. Aqui é estacionamento regulamentado, a placa R6B, certo? É estacionamento regulamentado, R6D na verdade, certo? Estacionamento regulamentado, é perto de estacionar. Aqui é a placa RCC, na verdade, a BC, na verdade, foi B mesmo. Aqui é para fazer qualquer tipo de parada, aí nem para embarque e desembarque é permitido, pessoal, qualquer tipo de parada, aí nem discute. Proibido está ultrapassar, proibido mudar de faixa de trânsito para a direita ou mudar de faixa de trânsito para a esquerda, geralmente tem uma linha contínua branca informando a proibição de mudança de faixa, é proibido mudar de faixa. É proibido o trânsito de caminhões. É proibido o trânsito de veículos automotores. É proibido o trânsito de veículos de tração animal. É proibido o trânsito de bicicletas. É proibido o trânsito de máquinas agrícolas, ou tratores de obras. Aqui já dá uma paradinha. Aqui é peso máximo permitido. Aí é o PBT do carro, peso bruto total, é o peso do veículo com a carga que ele suporta, é o peso máximo permitido. Existe altura máxima permitida, geralmente colocada em pontes e viadutos. Largura máxima permitida. Peso máximo permitido por eixo. Às vezes o carro está até com a capacidade normal dele de carga, mas está distribuído de forma errada sobre os eixos. Aí tem que recondicionar a carga de novo, para que fique o peso correto sobre os eixos. Comprimento máximo permitido, nesse caso 10 metros.
Velocidade máxima permitida. Essa placa de velocidade deve ser obedecida até onde houver uma outra placa que a modifique. Se eu iniciar uma rodovia e ver essa placa, ela vai valer até onde houver uma outra placa modificando ela. Velocidade máxima permitida deve ser obedecida até onde houver outra placa que a modifique. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Geralmente dentro de túnel é proibido buzinar. Próximo a hospitais é proibido buzinar. A partir das 22 horas até 6 da manhã, dentro do perímetro urbano, é proibido buzinar. Grava isso para a sua prova. A partir das 22 horas até 6 da manhã, é proibido acionar buzina. É infração leve nesses locais e horários proibidos. A placa R21, alfândega. O que vem a ser uma alfândega, mocinho? Isso é uma repartição alfandegária para o controle de mercadorias que estão sendo transportadas, entrando e saindo do país, pessoal. Você passa pela alfândega, fica esperto, você vai passar por uma fiscalização alfandegária. Cuidado com as provas. Veja, bota assim, diante da placa R21, você entende o quê? Ora, se ele perguntou o que você entende, você não vai responder alfândega, certo? Você não entende alfândega. Você entende que a alfândega é uma repartição onde sua parada é obrigatória para o controle de mercadorias transportadas. Isso é uma alfândega. Você entende que é uma repartição onde sua parada é obrigatória. Ela significa alfândega. Cuidado para não cair nessas pegadinhas de prova. Uso obrigatório de correntes. Uso obrigatório de correntes. Você vai estar corrente às rodas, pelo menos as rodas motrizes, as rodas tratoras, as que tracionam. O cara vai dar um lamaçal, em um atoleiro, em um local de neve, tem uso obrigatório de corrente aqui. Pelo menos as rodas motrizes, as tratoras, as que tracionam, tem que estar corrente às rodas, tá vendo? Conserve-se à direita. Olha que é parecida a placa R23 com a placa R27. A placa R27 diz: ônibus e caminhões, veículos de grande porte, mantenham-se à direita. Pode aqui você vê o fundo de um caminhão. Enquanto a R23, o cara vê o fundo de automóvel. Então, conserve-se à direita. O ônibus e caminhões e veículos de grande porte, mantenha-se à direita. Seria a placa R27. Duas placas distintas, parecidas, mas distintas. Sentido de circulação da via ou da pista. Mas como é que você aplica isso aí, moça? Eu vou me deparar lá na frente com a rodovia. Estou saindo de uma via lateral e vou me deparar com a rodovia lá na frente. Já tem sentido único de circulação. Eu boto sentido de circulação direita. Ou pode ser uma placa dizendo passagem obrigatória pela direita. Geralmente onde é um canteiro central, marca de canalização no chão pintada amarela, mão dupla de circulação, e falou aí, a passagem obrigatória pelo lado direito. Depois eu mostro isso aqui, para vocês entenderem melhor. Vire à esquerda. Pergunta que eu lhe faço. Existe alguma rua em frente ou alguma rua à direita nesse caso aí? Existe alguma rua em frente ou à direita? Existe. Existe, ou pode existir, mas ele falou vire à esquerda. Pega a ideia que isso é uma placa de regulamentação. A placa de regulamentação é uma placa de ordem, ela é imperativa. Imperativa vem de imperador, imperador quer dizer ordem, entendeu? Placa imperativa, ordem.
Ela deu uma ordem, vire à esquerda. Não virou não, filho? Cometeu infração. Ou pode ser vire à direita. Certo? Tanto faz. Siga em frente ou à esquerda. Quer dizer que à direita pode ter alguma rua, mas não posso entrar. Ou siga em frente à direita, quer dizer que na esquerda tem uma rua, mas eu não posso entrar. Siga em frente. Tem rua à direita, tem rua à esquerda, mas não posso entrar. Só posso seguir em frente. Ah, mas tem rua do lado do outro? Tem sim. Tanto é que eu posso desobedecer a placa e cometer infração. Você está em algum lugar errado aí. Duplo sentido de circulação da via, placa R28. Aqui a pista tem duplo sentido de circulação. Grave bem isso, que tem placa amarela dizendo assim, ó, mão dupla adiante. Cuidado, tem placa amarela informando mão dupla adiante. Aqui é duplo sentido de circulação, que é uma placa de regulamentação. Proibido o trânsito de pedestres. Aí é fácil demais. Pedestre ande pela esquerda, o pedestre ande pela direita, mostrando onde é a circulação dos pedestres. Geralmente na zona rural, ele anda no acostamento da rodovia. Se não tem acostamento, ele vai andar simplesmente no lado esquerdo, no sentido contrário, o tráfego em fila única. Mas no trânsito urbano, ele anda na direita. Ele só anda na esquerda se for na rodovia, onde não for possível utilizar o acostamento. Circulação exclusiva para ônibus. Sentido circular obrigatório, rotatória. Lembre-se que a rotatória é sempre feita, ó, sentido anti-horário, viu? Toda rotatória sentido anti-horário, para não se perder. Circulação exclusiva de bicicletas. Ciclista transite pela esquerda. Ciclista transite pela direita. Pedestre à esquerda, ciclista à direita. Ou pedestre à esquerda, ciclista à direita, dá no mesmo. Proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Placa R37. Placa R38. Proibido o trânsito de ônibus. Placa R39. Circulação exclusiva para caminhões. Placa R40. Trânsito proibido a carros de mão. Nós temos, nesse caso, 51 placas somente de regulamentação. São 51 placas de regulamentação, fora as que têm informações complementares. Por exemplo, faixa preferencial para ônibus. O cara bota lá a placa e bota uma informação complementar. Ele bota uma placa de velocidade, bota a placa, uma informação complementar, radar, fotossensor, entendeu? Aí são informações complementares. Área de deficiente físico, então, exclusivo para deficiente físico, são informações complementares. Vamos para as placas de advertência. Primeira coisa que você vai gravar sobre a placa de advertência, o formato dela. Ela tem formato quadrado inclinado. Ela tem, na verdade, a borda externa amarela, a borda interna preta, o fundo em amarelo, a mensagem, o símbolo em preto. Isso é uma placa de advertência. Ela tem caráter de recomendação. Informa sobre perigos existentes à frente. Alerta ao motorista, adverte o condutor
dos perigos que vem à frente. Olha o formato dela, olha a cor dela, para não se confundir na prova. Ele disse, vire à esquerda. Disse, motorista, tem uma curva acentuada, 90 graus à esquerda. O procedimento de segurança é você reduzir a velocidade antes da curva, reduzir a marcha também, entrar na curva acelerando gradativamente, para que a ação da força motriz compense a ação da força centrífuga. Tudo isso essa placa ali falou aí. Ela é uma placa de advertência, ela tem um caráter de recomendação. Ela recomendou a você que você reduza a velocidade antes da curva, reduza a marcha antes da curva, entre na curva acelerando gradativamente, para que a ação do motor para as rodas compense a ação da força centrífuga. Certo? Fique esperto. Curva acentuada à direita, dá no mesmo. A esquerda à direita dá no mesmo. Nós temos só de curva 10 placas. Curva à esquerda, curva à direita, a outra. Pista sinuosa, à esquerda ou pista sinuosa à direita. Cuidado com a pista sinuosa. Isso é demais confundir vocês dizendo curva sinuosa à esquerda ou à direita. Não existe curva sinuosa, existe pista sinuosa. Viu? É pista sinuosa. A primeira inclinaçãozinha de baixo para cima, ó, é sempre à esquerda. Comece a ver de baixo para cima. Pista sinuosa à esquerda. Haverão 3 ou mais curvas sucessivas. Entendeu isso? Não? Comentários? Eu sempre, quando eu estava fazendo os simulados, eu estava errando essa questão de curva acentuada e curva à esquerda. Aí eu vi aqui e já aprendi agora. Muito bem. Tá vendo aí que ideia é essa? Se vocês pegarem aqui, ó, 10 placas de curva, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só de curvas. O que é que você vai diferenciar aqui? Ó? Que aqui é uma curva acentuada e a outra é curva à esquerda. Ou curva à direita, não é acentuada. Mas observe que eu vou pular a A3A e A3B. Vou pular as duas aqui. Aí vem curva acentuada em S. Observe que ela faz um S. Então, a curva acentuada em S, à esquerda ou à direita. Depois tem, na verdade, curva em S. Só curva em S, não é mais acentuada. À esquerda ou à direita. Agora, aqui tem um detalhe. Pista sinuosa. Primeira à direita, primeira à esquerda, tanto faz. Pista sinuosa quer dizer que haverão 3 ou mais curvas sucessivas. Quando ultrapassa 2 curvas, não é mais curva, já é pista sinuosa. Grava isso para a prova, você não erra uma questão. A segunda sequência aqui de placas. Cruzamento de vias, aí é fácil demais. Eu não vou nem discutir. Via lateral à esquerda. Via lateral à direita. E interseção em T. Eu vou me aproximar de uma interseção, certo? Mas para quem está na interseção, a minha via que estou saindo é uma via lateral à esquerda. Vamos lá. Esse cara aqui vai se aproximando de uma interseção em T. Lá, ó, para ele, ó, interseção em T. Esperou os carros passarem. Agora ele saiu. Houve uma interseção em T. A mudança brusca aqui na frente, ó, no sentido de circulação da via. Mas o cara que estava aqui na rodovia, que foi entrar aqui à esquerda, observe que para esse cara que estava aqui, vou chamar esse carro de carro 1. Vamos dizer que aqui tem o carro 2. O carro 2 aqui, ó, que vai entrar aqui à esquerda, é uma via lateral à esquerda. Para quem sai da via lateral e pega a principal, é uma interseção em T. Pegou a ideia? Professor, no caso, o Agora carro 2, É o quê? o carro 2 que sai da direita para ir para baixo tem preferência. Esse carro aqui? Isso.
Que vai entrar aqui, É. tem preferência, tá na rodovia. Esse cara aqui tem que esperar todo mundo passar primeiro para depois ele sair, ó. Ele tem que esperar todo mundo passar. Tá vendo? Para depois ele sair. Entendeu? E se o trânsito tiver mais forte? Ele tem que esperar, não tem negócio de transformação, ele tem que esperar, tem que aguardar o momento oportuno para ele sair. Porque quem está aqui simplesmente na rodovia, ó, né, está na via preferencial. Ele Entendeu? pode parar para Se alguém o carro de aliviar baixo para ele e passar? deixar ele passar, é outra história. Mas se não, ele vai ter que aguardar até o momento oportuno para entrar na via com segurança, entendeu? Entendi. Qual o caminho a seguir? Direita? Esquerda? Uma pergunta, né, cara? Pronto, isso aí é Professor, uma bifurcação em Y, certo? Mesmo sentido, vou pegar a direita ou pegar a esquerda. Aí a bifurcação em Y. A interseção em T, a bifurcação é em Y. Falei, minha jovem. eu fiquei sem internet aqui, a internet caiu, retornei agora, viu? Sem problema. Bifurcação em Y. Essa bifurcação, professor, ela quer dizer o quê? Como você quer dizer o quê? Ela quer dizer dois caminhos. Dois caminhos, é. São do... É, Porque eu fiz o simulado pegar e... direita à esquerda. Para, querida. Você fez o simulado e o quê? Foi, eu fiz o simulado e veio perguntando, falando dela, da bifurcação dela e falando, perguntando, como foi, meu Deus, a pergunta, a seguir, o que é que ela estava querendo indicar, se era perigo, se iria para a direita, para a esquerda. Toda placa de advertência significa que há um perigo existente à frente. Toda placa de amarela de advertência significa que há perigo. Adverte a existência de um perigo adiante. Ó, adiante. Pode observar aqui, ó. Sempre vai ver a palavra adiante. Adiante haverá uma situação perigosa. Há uma bifurcação Y, você tem que se posicionar para onde você quer ir. Vai ser minha furadeira mesmo. Ficar pra você. Olha. Que furadeira é essa aí, menino? Pelo amor de Deus. Presta atenção, meu povo. Certo? Então, toda a placa quadrada amarela indica que há perigo existente à frente. Observe que o formato é quadrado inclinado, a cor é amarela. Há perigo existente à frente. Ela tem um caráter de recomendação. Ela não constitui nenhuma infração. Não vai confundir que placa amarela corresponde à infração. Quem corresponde à infração é a placa vermelha. Regulamentação. O que essa placa recomendou ao motorista? Reduz a velocidade, redobre a sua atenção, reduz a marcha antes da curva, entra na curva devagar, acelerando gradativamente para que a ação do motor para as rodas, chamada de força motriz, compense a ação da força centrífuga. Ele está a 200 km por hora, não conhecia a curva, não viu nenhuma placa, o mato cresceu, cobriu a placa, chegou em cima da curva, ele viu que não tinha mais como entrar, enfiou o pé no freio, travou a roda, passou direto pela tangente, caiu num penhasco de 100 metros de altura. Esse cara cometeu alguma infração? Não, morreu mesmo. Já foi. Mas o CPF cancelado dele. Certo? Ele desobedeceu uma placa de quê? De perigo. Que alertou a ele que existia perigo existente à frente. Pegou a ideia? Sim ou não? Sim. Então, todas as Sim, placas professor. amarelas São identificam perigo à placas de frente. advertência e que informam perigo adiante. Isso aí. Beleza. Ele disse: entroncamento. Entroncamento, observe. Você sempre vai ver uma placa de baixo para cima. A visão você tem que ter essa, de baixo para cima. Nesse caso, há um entroncamento à esquerda, ou pode ser um entroncamento à direita. O que é um entroncamento na rodovia?
Vamos imaginar isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma rodovia, aqui embaixo eu tenho uma rodovia, certo? Em cima eu tenho uma outra rodovia. Vamos imaginar aqui a BR-101. Entroncamento a 324 com a BR-101. É a mesma coisa disso aí. O cara está aqui na BR-124 e ele vai sair aqui, ó, para pegar a BR-101. Vamos imaginar. Ele sai através do quê? De um entroncamento. Está pegando um entroncamento, ó, à direita. Está saindo de uma rodovia, que é essa aqui de baixo, 324, para pegar a 101. Aqui em cima, ó, você tem a 101. Aí você saiu da rodovia, vai, ó, isso aqui, essa saída é o entroncamento. Moacir, tá, tudo bem. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Agora observe que, para quem está aqui na rodovia, o cara passou aqui direto, coisa e tal. Lá dessa outra rodovia na 101, vai ter uma saída, ó, que também é um entroncamento, né? Entroncamento, saindo de uma rodovia para pegar outra. Mas para quem vai estar aqui nessa rodovia embaixo, a placa é de confluência à direita, porque esse cara vai incorporar na via dele. Essa saída aqui agora, ó, vai incorporar na pista principal, chama-se confluência. A saída de uma rodovia para outra é o entroncamento. A entrada de uma rodovia para outra significa confluência. Pegou a ideia? Deu para entender isso aí que eu falei? Sim ou não? Saída é entroncamento e entrada é Saída é confluência. entroncamento, a entrada é a confluência. Pegou a ideia? Sim, sim. Peguei Ó, ideia. entroncamento, ó, saindo. Estou na rodovia, vou sair dela. Agora observe a confluência, como é que é, ó. Cadê ela? Confluência, ó. Estou na rodovia, alguém vai entrar aqui, ó. Entrar na rodovia. É confluência. Confluência pode ser à direita ou à esquerda, entroncamento pode ser à direita ou à esquerda. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Muito bem, é disso que eu estou falando. Agora tem a placa A11A, A11B, junções sucessivas contrárias. É quase um cruzamento, mas não é em nível. Como uma placa só pode ser colocada na distância mínima de uma para a outra de 50 metros, e agora não tem como sinalizar isso, que é muito próximo, o que é que fez aí o legislador, né? Vamos botar aqui o seguinte, cara. A primeira via é a esquerda, saída de carro, entrada. Logo depois vai sair ou vai entrar carro à direita. Há uma junção sucessiva contrária. A11A, A11B, certo? Primeira à esquerda, depois direita, ou primeira à direita, depois à esquerda, não faz. Entendeu? Há uma junção sucessiva contrária. Você vai ficar esperto. Deu para entender isso aí que eu falei? Sim ou não? Eu não entendi. É quase um cruzamento, mas não é nível. Cruzamento é um cruzamento em nível. Aqui não é nível. Observe que se eu abaixo aqui um pouquinho mais, ó, torna-se um cruzamento. Observe, se eu pego essa via aqui e antecipasse ela mais um pouco aqui, de frente com a outra, seria um cruzamento. Mas ela está lá um pouquinho mais à frente. É quase um cruzamento, mas não é em nível. Entendeu? Aí ele chama isso de junção ou junções sucessivas contrárias, porque vai sair carro aqui primeiro, logo à esquerda, um pouco à frente, vai sair carro à direita. Eu tenho que ficar alerta, entendeu isso? É importante, né, essa placa. Pois é. As junções sucessivas contrárias estão na primeira via lateral à esquerda, certo? Sempre adverso condutor, a existência adiante. Não vai esquecer que toda placa amarela significa que é um perigo existente à frente, adiante. Deu para entender, sim ou não? Agora sim. Vamos lá. Quero essa sala bem gravadinha lá, que nunca marca dessa aula aqui para vocês. Que essa aula aqui vai ficar pro resto da vida lá no canal. Olha só. Eu tenho uma interseção em círculo. Mas observe que, ó, lá na placa R33 não tinha uma placa de
Sentido circular obrigatória, rotatória? Não tinha? Essa falou o Sim. quê? Adiante. Tá vendo aqui, ó? Há uma interseção em círculo adiante. Então, adiante, né, de uma interseção em círculo, uma rotatória, na qual a circulação é feita no sentido anti-horário. Lá na frente, você vai encontrar uma rotatória obrigatória no sentido anti-horário. Mas a placa amarela significa que adiante haverá uma interseção em círculo. Lá você vai chegar lá e vai encontrar a placa sentido circular obrigatório, aqui, entendeu? Rotatória. Que lá é uma placa de regulamentação, a placa redonda. Essa advertência informa que vai descer à frente, antecipando para você o perigo, entendeu? Olha, A14. Semáforo à frente. O que é que isso quer dizer? Que lá na frente você vai achar uma sinalização de regulamentação semafórica. Lá você vai encontrar um semáforo, lá na frente. É perigosa a situação porque você pode estar fechado, tem que parar. Então já tem que vir prevendo o quê? Reduzindo velocidade, redobrando a atenção, porque há um semáforo logo à frente. Como não é muito de costume você encontrar isso na rodovia, né? Então já alertou, você se ligue, vão lá na rodovia na frente tem um semáforo. Como também você vai encontrar aqui, ó, parada obrigatória à frente. À frente haverá parada obrigatória. Essa placa aqui amarela, que ela informa que lá na frente você vai encontrar o quê? Uma placa R1 pare. A placa R1 pare, vai estar lá na frente, informando que aqui, ó, a parada é obrigatória. Ela alertou que lá na frente haverá uma parada obrigatória. Então você vai se deparar com a placa R1. Pegou a visão? Bonde. Trilha de bonde, à frente, não esquece disso, ó, adiante. Cruzamento com circulação de bonde. No meio da rodovia, passando linha de bonde. Cadê? Onde é que eu tô aqui? Pista irregular. Superfície irregular. Isso aí precisa discutir sobre isso. Mas tem superfície irregular. O cara vai recapeando a pista, é ondulação, é um trecho totalmente irregular, superfície toda desnivelada. E tem a questão da pista irregular, que é essa aqui, como tem, né, saliência lombada, que o pessoal chama de quebra-mola. Quebra-mola, filho, é um poste deitado na pista, certo? Aqui é saliência lombada, ondulação transversal na pista de rolamento, sobre a pista de rolamento. É uma ondulação transversal na pista de rolamento. Um quebra-mola é um obstáculo à livre circulação. Saliência lombada sempre à frente, adiante, alertando que há um perigo lá na frente. Há um obstáculo à livre circulação. Aqui uma depressão na pista. Adiante haverá uma depressão, um desnível no asfalto. Você está aqui dirigindo o carro, aí você cai na depressão. Quem já foi aqui na linha verde de Aracaju, sabe do que eu estou falando. Você pega a linha verde de Aracaju, você pega aquela depressão, o carro entra mesmo num buraco, depois ele circula um pouco, depois sobe de novo. Se vem em velocidade alta, você parece que caiu, né? Daquela sensação de queda ali, e sobe de novo. Se o cara não estiver atento no volante, o cara é capaz de perder o controle do carro, na depressão. Depressão adiante, reduz a velocidade. E o detalhe, toda placa amarela significa reduzir velocidade, redobrar a atenção, porque há um perigo existente à frente, adiante. Não esquece disso nunca. A placa A20A, declive acentuado, descida íngreme, descida forte, use a mesma marcha que usaria para subir, use para descer. A existência de um declive acentuado, uma descida forte, use a marcha reduzida. Assim como há um aclive acentuado, a placa A20B, há uma subida íngreme, uma subida forte, aí você já bota a marcha de força no pé. Não se transfere marcha no meio de ladeira. Se a ladeira for muito íngreme, você sobe uma marcha só, bota a primeira marcha, a segunda, já sobe nela, ó, a ladeira toda naquela marcha que você se encontra. Há um aclive acentuado, um declive acentuado.
Aqui é um estreitamento de pista ao centro. Observe que tinha 3 faixas de trânsito. Só ficou uma no meio. A da direita acabou, da esquerda acabou, só ficou a do centro. Então, há um estreitamento de pista ao centro. Como há um estreitamento de pista, certo? À esquerda tinha 2 faixas, ficou só uma. E a que ficou foi a direita, vai acabar da esquerda. Tinha 2 faixas, estreitou, lado direito, vai ficar só da esquerda, vai acabar a faixa da direita. Há um alargamento de pista. Não sei porque alargamento é perigoso, porque não deveria ser, né? Eu tinha uma faixa só. Agora ficaram 2, alargou a pista, isso é perigoso, mas está informando que é um alargamento de pista, né, à esquerda. Ou pode ser um alargamento de pista à direita. Aqui é ponte estreita. Você tinha 3 faixas, vai ficar uma só por cada ponte. A ponte é mais estreita que a pista de rolamento. Ela é inferior à largura à pista de rolamento, então fique esperto que se for mão dupla, só vai passar um carro aí nessa ponte. E está vindo de lá para cá uma carreta. Tenho certeza que a carreta vai passar primeiro. Aqui mesmo, a nossa região tem uma, aqui entre a estrada entre Prado e Alcobaça tem uma mesmo, que é bem estreita. Só passa um Pois carro é. por vez. Só passa um carro. Fica esperto que é uma ponte estreita. Nesse caso aqui, ó, há uma ponte móvel. Observe que essa ponte é uma ponte móvel, é uma ponte que se movimenta, dá passagem para navios, pessoal, certo? A famosa ponte móvel. Essa placa aqui, ó. Estranha essa placa, né? Aqui mostra a água, a ponte se movimentando, né? Por isso que parece ser estranho. Há uma ponte móvel, certo? Ponte móvel. Obras. Qual a diferença dessa placa aí? O que é que tem de diferente nessa placa? A cor. Muito bem. Observe que toda a placa de obra, a cor dela é laranja. Mesmo tendo o formato quadrado inclinado, a borda externa em laranja, a borda interna em preta e o fundo em laranja, e a mensagem ou símbolo em preto, mas a cor laranja significa que há obras. Homens trabalhando na pista, há obras, certo? A cor mudou. Toda a placa de obra é cor laranja. Agora aqui começa, ó, mão dupla adiante. Você viu uma placa de regulamentação dizendo duplo sentido de circulação. Lembra disso? Que tinha uma placa de duplo sentido? Vermelha, Sim. circular. É. Aqui é adiante. Haverá um duplo sentido de circulação. Lá a gente viu uma placa vermelha dizendo, olha, sentido de circulação da via. Aqui é sentido único. Que é sentido de circulação da via, tá vendo? Só que à frente. Entendeu? Aí vamos colocar, pode vir acompanhada de uma mensagem complementar escrita sentido único. Certo? Sentido único, sentido de circulação da via, que na placa de regulamentação é isso, sentido de circulação da via, o sentido único. Lá na frente haverá o sentido único. Como pode ser lá na frente, existia um sentido duplo. A rodovia, por exemplo, que eu vou pegar, tem duplo sentido de circulação. Sentido único, sentido duplo. Lá na frente tem 2 sentidos. Eu posso pegar esquerda ou direita. Geralmente eu vou me deparar lá em uma interseção em T, e lá na frente essa rodovia tem mão dupla. Pode ser mão única, vou pegar só um lado, pode ser mão dupla, vou pegar os 2 lados. Área com desmoronamento, placa 27, área com desmoronamento. Aí pode ser por várias razões, né? Ele botou aqui, área com desmoronamento ocasionada por instabilidade, talude, né? Ou por obras. Houve um desmoronamento. Cuidado para não confundir área com desmoronamento com projeção de cascalho. A 29 aqui é projeção de cascalho. Aqui você está num trecho onde o carro passa, os pneus ali, projeta a pedra sobre o para-brisa do seu carro, pode quebrar o seu farol, manter a distância do carro da frente. Há riscos de projeção de cascalho adiante, certo? Já aumenta a distância. Pista escorregadia, quer dizer o quê?
que depende das condições climáticas, o piso pode ficar escorregadio. Em certas condições, né, climáticas, o piso pode ficar escorregadio. Já fica esperto, eu estou alertando a você sobre isso. Risco de derrapagem. Trânsito de ciclista, passagem sinalizada de ciclista, que é a ciclovia. Aí vem trânsito compartilhado. Cuidado com essa palavra trânsito compartilhado, que na placa vermelha nós vimos lá ciclista à esquerda, pedestre à direita, porque é placa de regulamentação. Ou pedestre à esquerda, ciclista à direita, porque é uma placa que determina, dá uma ordem. Aí é trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Na outra placa a gente viu proibido o trânsito de máquinas agrícolas ou veículos de tratores, né? Tratores ou máquinas agrícolas. Aqui já é trânsito de tratores ou máquinas agrícolas, não é proibido. Aqui pode haver a presença transversal aí, eventualmente, dessas espécies de veículos na via, né? Na zona rural, pode ser que haja alguma travessia de um trator na pista, né? Fazendas, etc. Sempre alerta você sobre perigos que pode haver adiante. Não vai esquecer disso. São placas amarelas. Trânsito de pedestres. Passagem sinalizada de pedestre, que é a faixa. Área escolar. Passagem sinalizada de escolares, que é a faixa. Pedestre. Crianças. Não é que discutir. Animais. Adiante a presença de animais. Há um trecho de zona rural aí que pode ser que animais possam atravessar a pista, ficar esperto. Animais selvagens, a reserva florestal aí, a reserva aí, onde há presença, né, a possibilidade de animais selvagens na via. Observe que agora a gente viu a altura máxima permitida na placa de regulamentação. Agora é a altura limitada adiante. Quando a placa amarela fala altura limitada, largura limitada, peso limitado, cuidado com essa palavra limitado, que só cai na placa amarela. A regulamentação é a altura máxima permitida, largura máxima permitida, peso máximo permitido. Então tem essa diferença aqui entre a placa amarela, altura limitada, largura limitada. Tá vendo? Aí vem aqui, ó, comprimento limitado. Tudo que chega na placa de regulamentação. Peso, bruto total limitado. Olha o limitado aí. Lá era peso bruto total só, na placa vermelha. Agora é limitado na placa amarela, além do peso total. Por eixo, peso limitado por eixo. Sempre tem para, ó, limitado por eixo. A39. Passagem de nível sem barreira. Toda passagem de nível é cruzamento com via férrea, com barreira, sem barreira. Nesse caso é com barreira. E a Cruz de Santo André é o cruzamento de duas rodovias em nível, né? Duas ferrovias em nível com a rodovia. Por que você Cruz de Santo André? Por que essa palavra aí? Observe que, segundo os mártires da igreja, né, a forma de morte dos apóstolos, a história diz que Paulo foi decapitado em Roma. Pedro, o apóstolo, morreu de cabeça para baixo, na cruz, crucificado de cabeça para baixo, porque ele mesmo pediu para morrer assim, ele não se achava julgado ser digno de morrer como Cristo. Ele pediu para que crucificasse de cabeça para baixo. Tiago, irmão de Jesus Cristo, morreu ao fio da espada. E assim foi a morte do canto dos apóstolos, diversos apóstolos. São João, o apóstolo amado, que não morreu de morte truculenta, foi para a ilha de Patmos, depois Deus arrebatou ele de lá. Ele morreu de velhice. Mas observe que, no caso de André, a cruz que ele foi crucificada foi assim, em forma de X. Por isso que ele bota aqui ó, na placa Cruz de Santo André.
né? Passagem de nível de linha férrea com a rodovia também. Só para você entender. Aqui você tem início de pista dupla. Aqui tem o canteiro central, só tinha uma pista, era mão dupla, agora ficou 2 pistas, é o início de 2 pistas. Então é mão única. O canteiro central é dividido, uma pista aqui e outra lá. Mas quando o canteiro central acaba, volta a ser uma pista só e mão dupla de novo. Aí bota final de pista dupla. Final de pista dupla. E professor, tenho observado aqui nessas placas, eu estou olhando aqui no meu manual, que quando uma placa é o contrário da outra, aí coloca assim, ó, A, igual aqui, 42A, 42B. É porque é um ao contrário da outra, né? Às vezes sim. Tem um contrário do outro, né? É porque é a mesma placa aí de forma diferente, um para a esquerda, outro para a direita, às vezes vai colocando o oposto, né? Aí é a mesma placa, mas de forma diferente, para um lado, para o outro, isso aí. Aqui é uma pista dividida pelo canteiro central. Há um canteiro central, só que divide a pista no mesmo sentido. Diferente do início de pista dupla, que são 2 pistas divididas, né? Agora aqui é dividida, mas é no mesmo sentido, a outra não. A outra é em sentidos opostos, que agora é no mesmo sentido. Pista dividida pelo canteiro central. Aeroporto, ninguém vai errar essa placa, pelo amor de Deus. Vento lateral, a corrente adverte para correntes fortes de vento lateralmente. Deve-se reduzir a velocidade, deve-se abrir a janela do veículo para liberar uma área de canalização. Quanto maior velocidade seu carro tiver, menor aderência ao solo. Pode ser que você pegue o vento forte lateral, desestabilize a traseira do carro, para que não haja um acidente. Ele alertou você que lá na frente a presença de uma corrente de vento forte lateral, e o procedimento de segurança é isso aí: reduzir a velocidade para melhorar aí a estabilidade, certo? E abrir a janela do veículo. Cara, precisa pegar um coqueiro para tomar água de coco. Rua sem saída. Você sabe, já sabe, é uma via sem continuidade, né, pessoal? Uma via sem continuidade. Peso do total limitado. Já falei aqui para vocês sobre a questão do peso total limitado. E aqui nós encerramos as placas de advertência. Aqui tem informações complementares a elas, né? Por exemplo, aqui de velocidade, via lateral, né? 40 km no máximo. Seguindo em frente é 100, mas a via lateral é 40. São informações Beleza. complementares às placas de advertência. Sinalização de indicação. Tá, vamos agora. Alguém tem alguma dúvida sobre a advertência aí? Eu só tenho quando começou a aula, que falou assim, sinalização existe luminoso, gestual, sonora, e você falou mais uma. Sinalização pode ser, falei para vocês, luminosa, sonora, gestual, o que mais? E apito. Sonora é o apito, gestual, luminosa, de regulamentação, de advertência, de indicação. Então, meu amigo, Olha o que mais aí, rapaz. ela disse que tem uma... Teve igual outro que eu falei, pessoal? Horizontal. A sinalização pode ser horizontal também. A marcação horizontal já discutimos, aquelas marcas na pista pintada, né? Tracejada, contínua, marca de canalização, as linhas de bordo, amarela, branca, as linhas contínuas que proíbem ultrapassar, que permitem ultrapassar. Os sinais podem ser verticais, horizontais,
Eu falei através de dispositivos auxiliares, luminosos, sonoros e gestuais. Não foi isso que eu falei? Isso. Qual é a dúvida? Ainda estamos falando sobre eles ainda. Nós não terminamos, não. Vamos falar sobre todas elas agora aqui. Já falamos sobre a regulamentação, a advertência. Agora vamos para os sinais de indicação. A sanção de indicação, você tem indicação, placa de identificação, quer dizer, de orientação de destino. São essas placas aqui, ó. Essas placas são placas que orientam destinos. Placa verde e branca. Pegue as cores das placas, pessoal. Pelo amor de Deus, que você não vai errar a questão de prova. Não cai mais aquele decoreba de placa antigamente, que era, essa placa é alfândega, quer dizer o quê? Não sei. Não existe isso não, pá. O cara tem que saber o que é uma placa de regulamentação. O cara tem que saber o que é o significado de uma placa amarela, que é uma placa de advertência. O cara tem que saber as cores da placa de obras, que é uma placa laranja. O cara tem que saber que a placa de atrativo turístico é uma placa marrom e branca. O cara tem que saber que a placa que indica sentido de distância, orientação de destino, ela é verde e branca. Então, a placa que orienta destino é uma placa verde e branca. Rio de Janeiro, São Paulo, certo? Ela vai orientar destinos. Vassoura, de 5 km, Paraíba. Orientação de destino verde e branca. Você tem as placas, são chamadas de placas de limites de município, divisa de estado, de fronteiras, de perímetros urbanos. São placas de identificação, de indicação. Indicação, na verdade, de limite de município, indicação de divisa de estados, indicação de limite de fronteiras, indicação de perímetros urbanos, são as placas azuis. Observe que ele informa aqui, ó, indicação de pontes, viadutos, túneis, os perímetros urbanos, são placas de indicação, certo? Indicação, limite de município, divisa de estado com Mato Grosso do Sul, divisa de fronteiras. Tá vendo aqui, ó? São placas também de indicação, só que a outra é indicação e orientação e destino. Observe que era uma placa de identificação, mas era de orientação de destino. Então, quem orienta destino é a placa verde e branca. Quem informa os limites de município, de fronteiras, tá, de cidades e tudo mais, é a placa, na verdade, de indicação de município, de estados, de limites de municípios. Pegou a ideia? Sim, professor. Aí ela é azul e branca. Quando você fala em placa em forma de brasão, você tem aqui 3 placas em forma de brasão, que informam as rodovias pan-americanas. Rodovias estradas pan-americanas. Olha a forma do brasão aí. Brasil. Aí você vê aqui, ó, as rodovias federais. Também tem uma placa. Olha a placa aqui da rodovia federal. Minas Gerais, só que é uma BR. Estradas federais. Aí você tem as estaduais, olha o formato do brasão. Sinalização de indicação de placas de rodovias estaduais. Em forma de um brasão, só que é diferenciado, tá vendo? Para você inverter aqui, ó. Tem esse formato federal, esse formato estadual. Que realmente parece um brasão, né? Da polícia, é de rodovias pan-americanas, interamericanas. As placas em forma de brasão. Como, na verdade, já são 3 horas e 15 minutos, vamos dar aqui um intervalozinho, que a garganta não aguenta também. Ninguém de ferro. Vamos fazer um intervalozinho rapidinho. A gente Aqui volta tá 3h30, professor. Hã? Aqui no meu celular tá 3h30. O meu também, 3h30. Nosso Você O senhor intervalo. falou 3h15. 3h15. Não, 3h30 já.
né? Então, eu já estou até com sono já, então falei 3h15, então eu falei, tentei falar 3h30. Então já são 3 horas, 15 horas, na verdade, e 30 minutos, né? 15h30, vamos dar nosso intervalo. A gente volta já já. A gente continua aqui, termina todas essas placas aí, vai ficar melhor para vocês aí. Certo. Com calma, a gente termina as placas. Valeu? Tá. Valeu. Vamos lá. Beleza. Até daqui a pouco. Vamos lá. Placa educativa. Placa educativa, ela tem cores brancas e pretas. Observe que a placa educativa é simples, a função dela é educar mesmo. Longo trecho em declive. Motorista, use o cinto de segurança. Sob neblina, use luz baixa. Motociclista, use o capacete. A regra básica é ver e ser visto. Não feche o cruzamento. E aí vai. São placas que têm a função de educar as pessoas mesmo. Você tem agora aqui uma placa chamada de placa. Deixa eu dar um mudo aqui na galera, para fazer barulho. A placa é simplesmente de indicação. Olha só. Só que essa é a placa de indicação de serviços auxiliares. Ela tem cor azul e branca, só que ela informa serviços onde você pode dispor na rodovia. Serviços de abastecimento, restaurantes, borracharias, transporte sobre água, área de camping, aeroporto, e aí vai. Onde você pode dispor de alguns serviços na rodovia, né? Borracheiro, mecânico, serviço mecânico, né? Serviço telefônico. São as placas azuis e brancas. Você tem uma placa também aqui chamada placa de marcadores quilométricos. São algumas plaquinhas colocadas, certo, ao longo da rodovia. Identificação quilométrica, ou marcadores quilométricos. Você pega uma rodovia como a 116, ela corta norte e sul. Ela passa pela Bahia, passa pelo Pernambuco, ela termina no Ceará e Fortaleza. Então, você passando aqui na 116, aí você fala, digamos, seu carro quebrou de noite, um lugar perigoso, um lugar deserto, você liga para 191, Polícia Rodoviária Federal. Pô, velho, queria um apoio de vocês aí, tô aqui com o carro quebrado, tô com a família aqui e tal. Tem criança aqui, tem idoso no carro, sei lá. Você tá aqui, você tá aqui quilômetros, você tá em qual rodovia? Eu me encontro na 116. Em qual estado? No estado de Pernambuco. Em qual quilômetro? Quilômetro 244. Essa rodovia corta do estado da Bahia até chegar ao Ceará, ela tem 485 quilômetros, mais ou menos. Então, 244 quilômetros, você está basicamente no meio do estado. Aí já sabe sua localização, mais ou menos. Manda a viatura mais próxima, te dar um apoio. Tem que saber os marcos quilométricos. Eles são em ordem crescente, em ordem decrescente. Linha verde, marco 0, na frente da frota logística no aeroporto. Aí começa quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 10, em ordem crescente. Voltando em ordem decrescente, entendeu? Tem que ficar esperto aí quanto às questões dos marcos quilométricos. Pegar bem isso aí. É importante você saber sobre isso na rodovia. Nós temos também, deixa aqui ligado o microfone de vocês, caso alguém queira fazer uma pergunta. Nós temos também... Só. Chega. Eu tava querendo perguntar, só que o microfone estava sem ligar. Vem cá, e de quanto em quanto... Qual a medida exata que vem uma placa de quilometragem? Mas depende. Às vezes bota cada 300 metros vem uma, cada 200, 300, 400 metros vem uma. Não é uma distância muito grande, não. Para você ir marcando ali onde é que você se encontra naquela rodovia. Eles geralmente botam em ordem crescente e decrescente. Você sempre vai ver elas perto dos matos. Você já reparou isso alguma vez? Mas não é uma distância muito grande entre uma e outra, não.
Eu não sei exatamente porque no código não fala exatamente qual tem que ser a distância, que tem que ser colocado o marco quilômetro. Mas elas são em ordem crescente. Você vai vendo que você passa ali coisas de 300, 400 metros, mostra outra, 300, 400 mostra outra novamente, aí vai marcando ali em ordem crescente, em ordem decrescente. É bem tranquilo você ver os marcos quilométricos na rodovia. A não ser quando alguém derruba, né? Quando alguém, sei lá, dá um tiro. Tem gente que passa atirando nas placas, derrubando as placas. Infelizmente, o Brasil tem esse tipo de coisa. O pessoal faz placas de tiro ao alvo, os imbecis que vão para a rodovia para badernar e destruir o patrimônio público. E prejudica quem, de fato, precisa daquela informação ali, né? Infelizmente, alguns pincham a placa na rodovia, para pinchar a placa. Infelizmente, é dessas coisas. Nós temos aqui as placas de atrativos turísticos. Observe bem que as placas são chamadas de atrativos turísticos, elas têm cor marrom e branca. Quando você olha assim para ela, não parece, né? Mas que você abre a placa, ó, ela é marrom com fundo branco, tá vendo? Gruta. Aí você tem várias. Você tem, na verdade, aeroclube, certo? Você tem, na verdade, área de surf. Você tem, na verdade, museu, cachoeira, templo religioso, certo? Patrimônio natural, patrimônio histórico, voo livre. Você tem muitas placas aqui, né? Aeroporto. Então, você tem que pegar todas as placas e estudar uma a uma. Terminal rodoviário, certo? Aí você tem aqui, ó, terminal ferroviário. A diferença aqui pequena entre terminal rodoviário e terminal ferroviário, à frente de um ônibus, parecido com um ônibus, outro parece um trem aqui, é um metrô, né? Tem aqui algumas diferençazinhas aqui, são as placas, né? Você tem transporte sobre águas, e aí vai, né? Tem, na verdade, aqui o porto. O importante saber aqui é o seguinte, a cor dela, marrom e branca. Observe que aqui também você já tem, ó, serviço aqui, ó, mecânico. A gente viu serviço mecânico lá na placa, auxiliar de serviços, né? Aqui já é atrativo turístico, já é marrom e branca. É por isso que você, às vezes, não tem que ficar se decorando muito as placas. As cores é importante. Que você tem essa mesma placa aqui, lá na placa você permite indicação de serviço onde você pode dispor na rodovia. Serviço mecânico, restaurante. Aqui também tem um serviço telefônico, tá vendo? Serviço telefônico, certo? Também pode ter um hotel. Observe o hotel. Também tem área de camping, tá vendo? Só que ali, qual é a diferença aqui entre a placa simplesmente auxiliar lá azul, que lá simplesmente está informando que você pode dispor de serviços na rodovia. Aqui já é de atrativo turístico. O que é que importa de fato? A cor da placa, marrom e branca. Você não erra mais isso na prova. A cor da placa, marrom e branca. Professor, dificilmente a gente vê essas placas hoje em dia, né? Pior que não, é que você vê muito isso. Você não vê isso em qualquer lugar. Você vai ver isso mais nas cidades, onde tem as partes, onde tem... você chega em Curitiba, você vai ver muito isso aqui. Porque tem muitos pontos turísticos em Curitiba. Ópera de Arame, Balneário. Você tem muita coisa em Curitiba que tem lugares de visitação. Aí você vê as placas marrons aí. Ópera de Arame, Museu do Olho, Parque Tinguá, nem vai. Aí também você encontra isso também. Salvador você encontra mais na orla, né? Lá embaixo, simplesmente na Barra, você encontra muito isso também na própria linha verde, alguns lugares que informam o atrativo turístico e a distância do atrativo, certo? Você encontra isso aqui na Praia do Forte. Então, são mais lugares onde realmente existe ali uma questão turística muito grande. Aí você encontra essas placas aí. Não é difícil de encontrar, não. Na cidade, não. Aqui em Salvador, só se for no Pelourinho, mas aqui é complicado. Salvador é complicado, né? Mas outra cidade você encontra com facilidade. As placas de obras, observe que ela tem o formato da placa de advertência. Já vimos isso, que é um formato quadrado inclinado, só que a cor dela
é laranja. Então não vai esquecer disso aqui, ó. Que placa laranja é placa de obras. Então aqui, deve aqui, ó, obras, né? Depressão, mas por motivo de obras. Você vê que ela é parecida com as placas de advertência. Homens trabalhando, né? Homens trabalhando, obras adiante. Tá vendo? Lá tinha homens trabalhando, aqui obras adiante, que são motivos de obras. Toda a placa marrom, motivo de obras. Aqui você encontra algumas placas de regulamentação, que já falei aqui que tem informações complementares. Essas são placas de regulamentação, certo? Fiscalização eletrônica, radar, tudo mais. Você encontra, na verdade, marcadores de alinhamento em curvas, né? Com indicadores de curvas acentuadas, que são os marcadores de alinhamento para as curvas. Quando a curva é acentuada, assim, encontra esse tipo de placa aqui, em sequência, a linha divertida sobre a curva. E você encontra também aqui as placas chamadas de dispositivo de alerta, certo? Sinalização de alerta. Vou mostrar aqui como é que isso funciona. Observe quando há um marcador de perigo. Aqui você tem uma via, duas entradas, vendo aqui, ó, como se fosse uma bifurcação, né, em Y. Aí você tem aqui um marcador de perigo, como se fosse um formato de sargentão. Está informando que é um canteiro central aqui, ó. Você pode tanto pegar a direita, quanto você pode pegar a esquerda, no mesmo sentido de circulação. Como aqui, ó, tem essa parte aqui de mato, esse canteiro central, ele alertou aqui que aqui é um perigo, né? Para quem vem de noite, o cara não subiu o canteiro aqui, ó, ele já alerta e bota a marca de canalização, ó, já alertando para o cara que há um perigo existente. Essas marcas de canalização são colocadas antes de canteiros ou após os canteiros divisórios de pista de rolamento, chamadas de marcadores de perigo. Pode ser para esquerda e direita, pode ser informando que a passagem é obrigatória só para a direita, como é o caso que está aqui, informando que é uma passagem obrigatória só para a direita. Aí a inclinação aqui você vê, ó, a sinalização indo para a direita. Como você pode entender que há uma passagem obrigatória só para a esquerda. Nesse caso aqui, ó, é passagem obrigatória só para o lado esquerdo, aplicada em pontes, onde houver, na verdade, uma situação perigosa, um obstáculo à livre circulação, onde houver um obstáculo à circulação, ele coloca um marcador desse de perigo. A partir de hoje, fiquem espertos sobre e observem isso, que vocês vão ver. Sempre que não houver obstáculo à circulação, eles botam os marcadores de perigo. Aqui, nesse caso, passagem só para a esquerda, o outro é passagem só para a direita, certo? E o outro foi em ambos os lados. Como está aqui, ó, o sargentão foi em ambos os lados. Os marcadores de perigo. Marcadores de perigo. Como você vê aqui, ó, tanto vai para um como para o outro. Dispositivos, né, de alerta. Você vai ver também um outro, ó. Nesse caso, só para a direita. Passagem para a direita. Sem obstáculo. E passagem só para o lado esquerdo. Dispositivo de alerta de marcadores de perigo. Pronto, aqui nós terminamos a sinalização de trânsito. As placas aqui, uma outra história, o que importa aqui é a sinalização de trânsito. Até alguma pergunta? Alguma dúvida? Perguntas? Dúvidas? Fiquem espertos às cores das placas, ao formato das placas. Isso diz muita coisa. Placa de regulamentação, ordem, placa amarela, advertência, placa de indicação, as tem várias, né? Orientação de destino, placas de marcos quilométricos, placas auxiliares de atributos turísticos, placas simplesmente de onde você pode dispor de serviços na rodovia, placa de limite de município, placas de obras. Algumas placas são chamadas de placas diagramadas, caiu em desuso, então essa gente não falou que caiu em desuso, são as placas diagramadas. Observe que ele fala aqui, ó, em desuso. Placas diagramadas eram placas de orientação de destino, só que elas tinham uma forma de um diagrama, né, que dificultava a compreensão das pessoas, então
essas placas caíram em desuso, as placas diagramadas, certo? Não se usa mais. Mas tinha essas placas também antigamente, não cai mais em prova, mas não é preciso mais você saber. As demais placas, estudem cada uma delas, que são importantes, todas elas. Aqui a base eu já te dei, agora é continuar estudando, placa por placa, pegando o macete, certo? Para a prova de vocês. Perguntas, dúvidas? Podemos ir para o próximo tema? A gente já vai começar, né? Próximo tema, no instante, já já.